Estamos de volta com o programa Biblicamente, e aí eu volto com uma pergunta aqui para vocês. Quando uma pessoa pode identificar se está sendo manipulada espiritualmente por um líder religioso ou não? Começo com você, Tiago, e depois eu também quero ouvir a opinião do Márcio aqui. Olha, um dos sinais mais evidentes de manipulação é isolamento. Então, eu vou usar como exemplo o caso de um pastor que foi preso em Goiás. Como era o nome da cidade, aquele pastor que abusou de 50 meninas? Senador Canedo. Senador Canedo. Esse pastor de Senador Canedo, o Márcio, junto com o escritório dele, conduziu e defendeu as vítimas. Esse pastor César Cavalcante, ele estava há 20 anos abusando de ovelhas, abusando de meninas, algumas com 12, 13 anos. Segundo as investigações, isso foi matéria na Veja, foi matéria no UOL, foi matéria no Terra, foi matéria em mídia do Brasil inteiro. O Márcio, que foi a pessoa que atuou para a prisão desse pastor, mais pesadamente, ele simplesmente abusava das meninas, né? Ele chegou a engravidar uma das meninas e fez com que a menina dissesse que um outro pastor que tinha engravidado ela. E esse pastor, como ele fazia? Ele ficava num lugar, abusava das meninas. Quando a coisa ia virar um escândalo, ele era transferido para outra congregação da mesma igreja. Ele foi fazendo isso durante 20 anos, até que ele chegou lá em Goiás e foi parado, né, por conta da atuação. Foi preso por conta da... Quem fez a denúncia fui eu, né? Como é que você achou essa história? Chegou para você? Uma menina me procurou, falou assim, olha, a nora desse rapaz aqui foi estuprada por ele. Ele é o pastor da igreja Assembleia do Reino de Deus de Senador Canedo. Eu falei, cara, vamos investigar, você não pega e vai fazendo. Porque chegam, viu, pastor César? Quando a gente tá nas redes sociais, chegam no direct. E essa menina, ela tinha feito uma live contando a história da outra amiga dela que tinha sido abusada por esse pastor. E quando ela fez, ela me procurou, era só ela. Só que quando ela fez a live e colocou isso, na cidade, 2 cidades que ele tinha sido recentemente, várias meninas começaram a mandar mensagem para ela e ela começou a direcionar para mim. Eu criei um grupo e eu comecei a receber as denúncias ali. E assim... Você foi ver que era um monte. Aí passou de 100. O escritório que presta serviço para mim atua com mais de 50. Atenderam mais de 50. Teve outro lá de Goiás que atendeu com mais tantas. Você imagina quantas meninas esse homem ia continuar abusando se ele não fosse parado? E como é que você sabe que é verdade? Por que o Ministério Público botou ele na cadeia, ele tá preso? Porque pessoas em várias cidades diferentes durante 20 anos relatam o mesmo tipo. E meninas que tinham 11, 8, 9, 10, hoje estão com 17, 18, 20, 21. E aí foi assim que foi preso aquele de João de Deus. Uhum. Então, aí vem uma reação em cadeia, né? Reação em cadeia, aí vai. Entendi. E nesse caso, pastor César, é a mesma característica. Porque assim, onde que está o abuso espiritual? Ele está nessa questão de dobrar a vontade da outra pessoa por meio da narrativa religiosa. Então, eu vou dizer assim, olha, você não pode me questionar, você tem que me obedecer, porque eu sou o homem de Deus, ou eu sou ungido de Deus, e aí esse homem de Deus eu sou o anjo da igreja, e aí passa a dominar aquela pessoa, a exercer um controle mais do que... Eu como pastor, eu atuo como pastor na vida das ovelhas da igreja. Eu repreendo os irmãos que estão em pecado, eu oriento, eu exorto, eu admoesto. Isso é diferente de dominar, de controlar, de fazer da pessoa um fantoche. Então, o abuso espiritual está nesse ponto. Quando a pessoa se torna um fantoche, ela se torna alguém sem vontade própria e ela é manipulada pelo líder através de uma narrativa religiosa. Cada denominação ou cada contexto vai atuar de uma certa forma. Tem mais áudio aí, Eric, por favor. Paz do Senhor, pastor César e demais pastores. Aqui é o Júlio de Cidreira. A dinastia familiar usada na prática das igrejas tradicionais seria uma forma de abuso? E aí? Olha, quando o filho do pastor é vocacionado, a igreja reconhece. A igreja reconhece um filho de pastor vocacionado. Eu tenho 2 filhos.
homens, né? Tenho uma menina de 9 anos e 2 meninos. Os meus filhos nunca manifestaram interesse pelo ministério, mas graças a Deus, são crentes, amam a Jesus. Mas desde que o meu filho nasceu, o Lucas, principalmente, algumas pessoas da igreja falavam assim: o pastorzinho. Eu tive que falar pro povo assim: olha, não chamo meu filho de pastorzinho, porque meu filho não é pastor, ele tem 2 anos de idade, né? Não vai fazer bem para ele. Então, quando o filho do pastor tem vocação, a igreja reconhece. Acontece que, às vezes, muitas vezes, o filho do pastor, ou o genro do pastor, ou o sobrinho do pastor, papagaio do pastor, não tem vocação, e aí ele é forçado na igreja, porque ali a igreja às vezes se tornou um negócio de família, paga bem, e aí existe uma coisa forçada sobre a igreja. Quando é forçado sobre a igreja, eu entendo como abuso religioso. Por quê? Porque nenhuma igreja é propriedade particular do seu líder. Não é. Pode às vezes ser na prática, mas pelo menos conceitualmente não deveria ser. Então, quando a igreja é passada de pai para filho, na verdade ela está sendo tratada como uma propriedade privada, uma propriedade particular. E essa relação forçada sobre a igreja, eu vejo como abuso religioso. Tiago, mas só um detalhe, ele falou as igrejas tradicionais, mas na verdade nas igrejas tradicionais não é assim. Então, talvez as modernas de hoje, que são denominações independentes, mas presbiterianas, assembleias do Reino de Deus, elas não são assim, elas são presbitério. Igrejas mais tradicionais geralmente não tem essa. É nepotismo, né? Vocês estão falando de nepotismo. Exatamente. O nepotismo pode acontecer. O nepotismo não respeita essa questão de se é pentecostal ou não é pentecostal, não sei o que lá. Eu acho que tem todos. Eu conheço casos em igrejas tradicionais que houve nepotismo, que foi forçado ali o ministério do filho. Menos, né? É mais difícil. Acho que é bem menos. Do que uma igreja independente que não tem que ninguém nos pare. Na igreja independente já é tratado como empresa, o filho herda e acabou. Mas aí eu acho que tem igrejas. O que vocês chamam de igreja independente? Não, uma igreja, por exemplo, que começou, o pastor foi lá e. Eu sou pastor de uma igreja independente. A igreja Alicerce, ela não é. Só tem aquela ali e tal. Não é vinculada a uma denominação. E é uma igreja séria. Mas eu acho que também acontece nepotismo em grandes ministérios. Claro. Sim, também. Claro. Acontece. Só que, como tem um presbitério e as igrejas sérias são menos suscetíveis a isso acontecer. Então, o que você chama de igreja séria? As igrejas que são históricas, que respeitam as tradições cristãs. Que pelo menos tem ali um rito, um código, uma regra para esse tipo de situação. Transparência financeira. Mas eu acho que o nepotismo, ele dribla essas questões. Por exemplo, então você tem, por exemplo, a Deus é Amor. Aí morreu o missionário Davi Miranda. Na Deus é Amor, mulher não pode ser pastora. Só que quem é o presidente da Deus é Amor? É a esposa do Davi Miranda. É uma mulher. Então, eu acho que isso se transborda para além de que se é pentecostal ou tradicional. Agora, não é pentecostal ou igreja pequena ou grande, entendeu? Pastor César, mas o senhor concorda, a gente vai concordar nisso aqui, que as coisas só são assim por conta que a igreja se torna o meio de subsistência, o negócio dessa família. E aí a família olha para aquilo e diz assim: poxa, meu pai trabalhou tanto por isso aqui, construiu isso aqui do nada, e agora vai herdar o presbítero, né, da linha sucessória. Sei, e a família vai e toma conta. Vamos lá. Eric, tem outro vídeo que vocês querem soltar, é isso? Eu não sabia desse vídeo, então solta. Eu que pedi. Solta aí. Sítio da Missão Despertar, onde moram os missionários, e a galera que a gente tem recuperado das ruas, de crime, do alcoolismo. Janão, chega aí. Então chegou uma doação pra gente aqui e eu quero mostrar pra vocês o que a galera tem doado aqui pra gente. Olha aqui, o Janaúba, dá um oi pra galera aí. O Janaúba tava vivendo no alcoolismo, a gente tirou ele, nós estamos cuidando dele aqui, já tá muito forte. Mas olha aí a doação que chegou, o Janaúba fazer de comida pra nós, ele tá cuidando da cozinha, sabe? Pertinho, porque se eu for mostrar aqui tudo aqui, ó. Dá uma olhadinha, mostra aqui que isso aqui é o tanto de carne que eu consegui, acho que separar de uns 4 quilos de carne que chegou pra gente aqui. Que eu consegui separar, que eu acho que é carne. O Sérgio tá com um cheirinho muito bom. Aí nós estamos fazendo nosso almoço aqui, separando. Mas eu quero dizer uma coisa.
Nós estamos aqui como missionários, nós largamos tudo para servir Jesus, eu fiz faculdade. Mas eu larguei tudo porque a gente ama Jesus. Quanto que vale a vida do Renaú para vocês? Quanto que vale a vida do missionário que está aqui, do Paulinho? Chega aí, Paulinho! Parece que dá um oi pra galera aqui. Oi, Paulinho. Oi, Paulinho. Dá um oi aqui, Paulinho. Paulinho. Oi, galera. Tá bom já o vídeo, beleza, já deu pra entender. O que você queria mostrar com esse vídeo? Não, é porque o senhor falou que isso é um pouco da minha dor, com certeza. Mas isso que eu vivi, que eu te falei no primeiro bloco, isso era a doação que a gente tava ali. Aquele é o Paulo Henrique Capetinho, que era o menino-chefe do tráfico, que se converteu ali e teve salvação, teve tudo. Mas e eu queria só deixar claro também, assim, eu sou apaixonado por missões. Eu vivi isso por muitos anos porque eu amo missões. E hoje, a coisa que eu mais amo, o senhor falou alguma coisa comigo aqui em off, de 3 projetos missionários. Os 3 que você citou, eu falei que são projetos sérios, que eu conheço, apoio. E realmente, pode ser, pensando muito da minha dor, do que eu vivi, mas missão para mim é algo essencial. A igreja sem missão não existe. A igreja está na terra para evangelizar, para alcançar os perdidos. Então eu quis mostrar um lado, que ele é extremamente abusivo, mas deixando claro que eu amo a missão. E isso é o papel da igreja para mim. Sem a missão, sem o evangelismo, sem as nações, não tem porque a igreja está aqui. Jesus já podia voltar e levar a igreja dele. Bom, vamos lá. Temos mais áudio? Bom dia, pastor César, paz do Senhor aos irmãos que estão aí. Aqui é o irmão Vanderlei da cidade de Marília. Pastor, esse assunto é muito importante. Eu acompanho todos os dias essa programação aí e hoje é mais um assunto importante. Eu me deparei com esse assunto um tempo atrás, onde um pastor disse que quem não devolvesse o dízimo estava condenado ao inferno, porque estava roubando a Deus, ou seja, era uma pressão psicológica na cabeça dos membros da igreja. E aproveitando aí, eu gostaria de tirar essa dúvida, porque o apóstolo Paulo, nas 13 cartas dele, ele não fala de dízimo, e sim de oferta voluntária. Vamos lá, começa aí, Fernando. Então, o pastor, atuar na igreja e falar sobre dízimo dentro de um contexto onde a igreja é uma comunidade local, onde o dízimo é para sustento da igreja e é tratado com a devida transparência, a devida parcimônia, da maneira correta. Não há nenhum problema na igreja praticar o dízimo. Agora, dizer que o dízimo é meio de salvação, ou que quem não dá o dízimo vai para o inferno, isso é aquilo que a gente estava conversando. Heresia. Né? Para começar, é heresia. Para começar, uma heresia. E depois o uso da narrativa religiosa ali do pastor no seu papel simbólico para forçar e para oprimir e manipular pessoas de consciência fraca. Outro dia eu estava conversando com uma terapeuta que eu tenho certa amizade, ela estava me contando que a quantidade de pessoas que ela ouve no consultório, que vem com esse tipo de questão. Olha, 5 anos atrás eu fiquei 6 meses sem dar o dízimo, porque eu fiquei desempregado e até hoje eu tenho medo que se eu morrer eu vou pro inferno. Sabe esse tipo de questão? Porque as pessoas ficam com esse peso na consciência. Nem todas as pessoas que estão sentadas no banco de uma igreja têm a personalidade e o senso crítico e a capacidade analítica de olhar para o pastor e falar: o pastor está falando uma bobagem, o pastor está sendo desonesto, e ficar numa boa. Muita gente sofre anos e anos por conta dessa pressão psicológica. Bom, Tiago, vocês têm um evento que vai acontecer amanhã aqui na Grande São Paulo, né? Isso. Fala um pouquinho desse evento e qual a importância dele para quem quiser participar. Ok, esse evento ele se chama Desconferência Saindo da Bolha. Eu tenho atuado no Instagram há quase 5 anos. Isso trouxe um público grande pro meu perfil. E fora isso, o Márcio recentemente, um pouco mais de 6 meses atrás, a gente começou a produzir alguns conteúdos junto, em parceria. Além do Márcio, outros também
pessoas estarão presentes que se tornaram meus parceiros também assim na produção de conteúdo da internet, e nós decidimos fazer esse evento chamado Saindo da Bolha, não porque nós estamos propondo que as pessoas saiam da igreja, mas porque nós queremos fazer um contraponto, mas com o objetivo de construir, né, de reafirmar os valores que precisam ser reafirmados, expor as falsas doutrinas e o quanto elas são prejudiciais para o povo, como isso tem enfraquecido a igreja, porque nos desmoraliza perante a sociedade, nos desmoraliza perante a opinião pública. Então a Desconferência é um evento para fazer esse contraponto. O objetivo é produzir o conteúdo em vídeo, depois disponibilizar na internet. Bom, antes de começar o programa, o Thiago estava falando aqui com a nossa produção que eles vão dar 10 convites gratuitos com acompanhante. Então, se você ganhar um desses 10, é para você e para mais uma pessoa. Então, para participar desse sorteio, a gente vai deixar um número específico de WhatsApp. Eu não sei se foi passado aí para vocês. Está aparecendo aí na tela. Então você, especialmente São Paulo, né? Porque o evento é amanhã e é aqui em São Paulo. Onde vai ser o evento? Vai ser no Hotel Hilton, em Santo André. Chique, os caras vão de Hilton, tá bom. Então, Hotel Hilton aqui em Santo André, no ABC. E imagino que vai ser lá no auditório do hotel. E para você ganhar um desses 10 convites, faça o seguinte, vamos inventar umas regras aqui. Seguir a página do Thiago, da FM Rádio Musical. Então você pode seguir Thiago Alicerce, o Thiago dele é com TH, Thiago Alicerce, seguir a FM Rádio Musical e chamar pelo WhatsApp, que eu vou falar aqui agora, 3375 8876. 011 São Paulo, 93375 8876. 93375 8876. Vou falar mais uma vez, 11 São Paulo, 93375 8876. Vai lá e escreva a frase: a Musical tem o melhor conteúdo. Só pra gente saber, coloca lá a frase: a Musical tem o melhor conteúdo. Então, regra 1, seguir o Thiago Alicerce. Regra 2, seguir a FM Rádio Musical e chamar pelo WhatsApp 93375 8876. Chamando lá pelo... Só coloca lá a frase: a Musical tem o melhor conteúdo, só para eles saberem que esse é para concorrer a um desses 10 convites na moleza, de graça, sem pagar nada. Tá feito aí, tá certo? Bom, eu vou parar aqui agora pelo rádio, entregar a rádio para a técnica aqui, e a gente continua o último bloco somente pelos canais da internet. Então vira aí e a gente volta já. Vai! Estamos de volta com o último bloco e agora em definitivo. Eu sempre quis falar isso. Primeira vez? Agora em definitivo, não. Somente pelo canal do YouTube. Vem com a gente, já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, porque conteúdo assim a gente gera todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, a gente dá aqui o nosso melhor. Vamos lá, tem mais áudio? Se tiver, vamos soltar mais um aí, Eric, por favor. Paz do Senhor aos irmãos, pastor César e demais pastores. Eu queria que se os irmãos pudessem discorrer um pouco sobre a chamada teologia da honra, sobre honrar os líderes e tal. Isso aí eu creio que nos dias de hoje tem a ver com o tema. A cultura da honra tem levado ao abuso espiritual. Ela tem dado base para esse tipo de abuso. Eu tenho visto até mesmo na minha igreja, até por isso eu não gostaria de não me identificar. Moro nos Estados Unidos, aqui na Georgia. E então uma coisa assim exacerbada. Eu tenho visto vários episódios assim de coisas estranhíssimas, que não dá para mim falar aqui no áudio. Mas eu queria que os irmãos pudessem falar alguma coisa sobre a teologia da honra. Bora lá. Tem sido exacerbada nos últimos dias. Tá certo, tá certo. O irmão lá da Geórgia, que não quis se identificar, tá na mesmo tema. Quem vai? Assim, essa teologia da honra, ela começa a ser disseminada no Brasil pela literatura do John Bevere.
E depois ela foi acentuada através de um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que é praticamente um manual de seita. É um livro que é uma versão evangélica de Maquiavel. É um livro que Misturado com as 48 leis do poder. misturado com as 48 leis do poder. Eu conheço porque eu já li os dois livros, né? É bem misturado. E assim, é muito pesado e as pessoas são ensinadas que a liderança da igreja precisa ser honrada e precisa ser tratada com lealdade absoluta. Então, eles inclusive nessa literatura, eles ensinam que se uma pessoa tiver qualquer discordância com a liderança da igreja, todos os demais membros devem agir como se essa pessoa fosse uma quinta coluna e extirpá-la da congregação. É quase um nazismo para evangélicos, né? Isso tem se tornado uma doutrina extremamente popular porque ela é extremamente eficaz em transformar uma igreja num lugar que existe para venerar o seu líder. Então a cultura da honra é uma cultura de idolatria à figura de liderança e só pessoas perturbadas pregam isso. E só pastores com já uma tendência à psicopatia e ao narcisismo pregam e reproduzem estes ensinamentos, esses valores. Eu acho impressionante um homem de Deus ler o Lealdade e Deslealdade e não perceber nitidamente que está lendo ali o egocentrismo, literatura demoníaca. Exatamente. Então, a cultura da honra é um dos principais sintomas desse atual estado de certos setores do evangelicalismo brasileiro. A gente está vendo muitas igrejas se tornando, por meio dessa ferramenta, que é a cultura da honra, numa seita de idolatria a um narcisista na figura de pastor ou de apóstolo. Então, só para finalizar, existe uma frase que eles utilizam, que é o seguinte, eles dizem assim, que a honra, aquele que você honra, a honra que você respeita, é a honra que você atrai. É um lance assim. Então, eles fazem o seguinte, tudo que você faz por um líder, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, primeiro o líder diz o seguinte, olha, eu sou aqui o ungido, o mais ungido de todos. Eu tenho as unções que vocês não têm, nunca terão, porque eu sou especial. Aí já está errado, porque 1 João 2,20 diz, vós tendes a unção que vem do santo, que é a unção de Jesus, é o Espírito Santo, e isso é dito sobre toda a igreja. E aí ele diz assim, se você me honra, se você me dá presente, se você me obedece sem questionar, se você me dá a primícia, se você me trata como uma semidivindade ou um monarca, tudo que eu tenho de poderoso, de místico, de imantação, virá sobre você. Então, eu tenho casos, pastor César, de lideranças religiosas que em nome dessa honra, depenaram os bens de famílias inteiras. Márcio. Então, nós três aqui não somos contra honra, né? É verdade. É verdade. E a gente falando assim, aquilo que a gente falou, pode parecer que não, cara, a Bíblia manda honrar os pais, manda honrar os pastores, inclusive sim. com dupla honra. Sim. E assim, não estamos falando dessa honra. Por exemplo, o problema é a exacerbação disso, né? O manual de cabeceira, o primeiro livro que você recebia na escola de missões que eu fui era o Lealdade e Deslealdade. Você era obrigado a ler e fazer um resumo. Jovens neófitos, mas enfim. Mas, por exemplo, ontem eu me meti numa confusão aí, meu pai foi lá em casa de manhã e mandou deletar minhas redes sociais. Pode ver, eu tenho quase 40 anos, tenho 38 anos. Seu pai falou, chega. Chega. Aí eu fui trabalhar, meu pastor me ligou e falou, cara, chega. Sabe o que eu fiz? Procura minhas redes sociais. Não tenho mais, porque eu honro meu pai, eu honro meu pastor, eu honro minhas autoridades. Então o problema não é a honra, é quando fora isso de lugar, passa do limite, né? Não, mas sabe o que acontece? Meu pai me honra demais. Eu aprendi a honrar porque eu vi o maior, meu pastor me honra demais. Eu vi os maiores me honrando, me servindo. Por isso que eu respeito a honra. E esse livro, ele fala ao contrário. É você servindo o maior, honrando o maior. E o meu exemplo bíblico maior de todos, além do meu pai e do meu pastor, é Jesus Cristo, que desceu e nos honrou, nos serviu. Eu acredito que... Eu concordo com o que vocês dois estão falando, nesse sentido. Mas aí, de novo, eu vou fazer um contraponto aqui, que é um problema. Porque, por exemplo,
Isso não é só no círculo neopentecostal, tá, gente? Não. Tira o cavalinho da chuva. Sim. Tira o Concordo, cavalinho da chuva. concordo, pastor César. Essa questão de que o líder, o presidente, o apóstolo, não sei o que lá, é mais do que os demais. Ungido. Isso está, assim, muitos ministérios tidos como sérios, não importa o sistema de governo, se é denominacional, visitem as igrejas que têm esses pastores que chegaram lá em cima e tal. Você não fala com eles. Não fala com eles. Agora, se você for rico, aí você fala com eles. Igrejas centenárias. Os ricos, aí esse pastor visita. Os ricos, aí esse pastor vai na casa. Aí viaja junto, não sei o que lá. Os pobres, não. Então, existe também... Pro pobre, disciplina. Pro rico, cargo. Exatamente. Então, existe também esse mesmo problema da honra nas igrejas tidas como sérias. Por quê? Porque o Brasil é o país dos coronéis. Exatamente, então, a cultura. E essa cultura é propagada por quem está embaixo, não é por quem está em cima só. Uhum. Quem está em cima, ele também, pode ser até que ele acredite naquilo e tudo mais. Sim. Só que quem está embaixo é que proporciona tudo isso. Os vassalos é quem são os culpados disso. Aí quando chega para mim, fala, pastor, tá acontecendo isso. Eu falo, eu tenho uma frase que eu digo que é meio forte, mas eu vou dizer aqui. Cada um tem a igreja e o pastor que merece. Exatamente, concordo 100%. Porque você vai amarrado para a igreja? É lógico. Mas o senhor eu lidei com isso, Bíblia, né? Nós lidamos com isso, pastor César. Meses atrás, nós estivemos envolvidos numa discussão pública na internet. Não vou citar as pessoas envolvidas, mas tinha um apóstolo batendo na esposa. Inclusive, a esposa pediu medida protetiva. E assim, o povo tratando o apóstolo como um bezerro de ouro, né? Os pecados do apóstolo. O cara agindo como ímpio. Agindo como ímpio há anos. Então, assim, o apóstolo, porque ele é o bezerro de ouro que sustenta aquele ecossistema. Acima de qualquer suspeita. Né? E aí o povo, em vez do povo dizer assim, peraí, vamos ouvir isso aqui. Isso é inadmissível. Não, o povo ficava, como você está falando? Tocando no ungido. Ou tocando no ungido. Então, cada um, por exemplo, você que está ouvindo esse programa aqui agora. Eu sou do ministério, não sei lá. Você é desse ministério porque você quer. Exatamente. Entendeu? Mas o senhor citou a Bíblia praticamente aí, né? Porque levantarão um líder segundo o seu coração. Não aguentar a sã doutrina. E outro ponto importante, né? Porque assim, lógico, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos honrar os nossos líderes, né? Obedecer vossos guias espirituais, Hebreus 13:17. Vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que o presbítero que governa bem deve receber dupla honra ou dobrar dos honorários. Significava que ele devia ser bem pago. Porém, o apóstolo Pedro diz que nós não devemos cuidar, que o líder, o presbítero, né? 1 Pedro 5, o presbítero não pode cuidar da herança de Deus, primeiro, por meio da força, né? Depois diz, não deve atuar como um dominador, né? E não pode fazer do rebanho, não pode liderar o rebanho com torpe ganância. Então, assim, da mesma forma que a Bíblia ensina para honrar, ela ensina os limites dessa honra. O problema é quando você pega só um lado e flexiona ele ao limite, que é o caso que tem sido feito com honra. Tem pastor que senta em trono, tem pastor que todos os anos é feita a cerimônia, ele se assenta num trono e as pessoas vão e lavam seus pés. Eu tenho um vídeo aqui que eu não publiquei na internet porque eu não quero mais ficar sendo ameaçado na rua, de um pastor tendo os pés lavados por crianças beijando o pé do pastor. Então, são coisas absurdamente... Isso é o que me pega, sobre trauma... Então, agora sobre essa cultura da honra exacerbada, por exemplo, vai aqui uma dica. As igrejas tidas como sérias também estão nesse barco. Porque no aniversário do pastor, as congregações têm que mandar envelope com dinheiro. De quem não enviar, no aniversário da esposa do pastor, tem que fazer, cada um dar X, tem que dar... porque senão não funciona e tal. Então, moto, viagem para a Europa, viagem para Israel. Agora, veja, eu não sou contra um irmão dar um avião pro pastor. Pode dar, porque o irmão quis dar. Agora, quando é um obrigado... É uma doutrina, né? Se torna uma doutrina. A Assembleia de Deus tem isso. É uma igreja séria,
Eu saí da Assembleia de Deus, é uma igreja séria. A Assembleia de Deus tem isso. Então, tem lá 200 congregações. Aí o pastor presidente vai fazer aniversário, cada um desses 200 tem que dar um. Dá 5 mil, obrigado, dá lá? 2. É obrigado. Mas imagina se a tua congregação não dá. Mas se você falar dá. que é obrigado, eles dizem que não. Mas na vida real, na sintonia fina, sim. É assim que funciona. É quase um PCC, então, a é quase uma congregação máfia. tá lá não sei na onde, não tem dinheiro para comprar um microfone, mas no aniversário do pastor tem que mandar R$1.000, tem que mandar R$500, tem que mandar... Então isso transborda para além de neopentecostalismo. Sim. Pastor, Isso só vai parar, pastor César, quando o povo tomar consciência. E é por isso que nós estamos organizando esse evento, a Desconferência. O nosso objetivo e o principal é causar a conversa, causar a discussão. o nome é brincadeira, né, Thiago? O povo tá criticando o nome, mas é só uma brincadeira. A culpa é minha, né? Eu que dei esse nome. Os próximos eventos que eu for fazer, eu vou fazer contra o nome, mas eu dei esse nome Desconferência porque eu vejo tanta conferência conferindo coisas que nem sempre tem alguma utilidade. Eu falei, vamos desconferir. E eu estava muito com essa ideia justamente do lealdade e deslealdade, porque é assustador. O lealdade e deslealdade hoje é um dos conteúdos mais disseminados nas igrejas. São organizados seminários, as pessoas têm que resumir como se fossem crianças, tem que resumir e levar para o pastor ter certeza que aquele camarada que leu o livro vai, a partir de então, lhe obedecer cegamente, sem questionar. Bom, tem aqui a Pamela dizendo assim, hipócritas, não são contra o irmão que quer doar um avião para o pastor? Tipo, como assim? Bom, vamos lá. Pamela, eu vou te responder sobre isso. O que eu sou contra, pessoalmente, quem quiser pensar diferente, à vontade. Aqui, biblicamente. Cada um pensa do seu jeito. Eu sou contra ser obrigado. Por exemplo, eu sou de uma igreja que nós somos pequenos, nós somos 10 igrejas. 10 igrejas. Eu sou o pastor presidente dessa igreja. Se no meu aniversário, cada um tiver que dar R$1.000 obrigatoriamente, significa que no meu aniversário eu ganho R$10.000. Se o aniversário da minha mulher, que inclusive foi segunda-feira passada, cada um tiver que dar não sei o que lá, então ela vai ganhar. Tá. Isso eu sou contra. Então, a Vanessa, minha esposa, fez aniversário semana passada. O que a gente faz no culto de domingo? Depois do culto, chama os aniversariantes para frente e ora. No domingo passado veio a minha esposa junto e ora, junto com os demais aniversariantes, e a gente só mais um. Tá tudo certo. Agora, se um irmão no seu aniversário, ele é da sua igreja, ele quer te dar um carro do dinheiro dele, isso é problema dele. Ele tem dinheiro para te dar um carro, ele tem condição, ele acha que ele tem que te dar um carro, ele vai te dar um carro. Como é o aniversário de todo mundo. E desde que esse carro não seja ali algo que compra aquele pastor e aquele irmão se sente, não, agora eu comprei o pastor, eu faço o que eu quero. Mas assim... Mas não é nem isso, acho que você tá querendo dizer. Não tem como proibir um membro de dar um presente. É isso que você falou. Exatamente. Cada um é dono do seu dinheiro, é isso. É uma liberdade. Isso tem que ser. Eu não sou contra o pastor ganhar presente, não. Pode ganhar. Só que é igual a todo mundo. Tem que ser igual a todo mundo. No dia do seu aniversário, você ganha presente. Não ganha? Ganha de todo mundo? Não, de todo mundo não. De quem você... Quem gosta de você. De quem acha que tem que dar, quem acha que pode. Então, é disso que eu tô falando. Agora, organizar os irmãos, essa igreja tem tantos ministérios, cada ministério vai dar tantos reais. Isso daí, na minha opinião, é pecado. Isso é pecado. Tá errado. É uma exacerbação dessa questão da honra. Os pastores têm que ser honrados? Tem. Amém. Glória a Deus por isso, a Bíblia diz. Tá tudo certo. Agora, não existe honra quando é obrigado. Quando é obrigado, não é honra. É obrigação. É vassalagem, né? Exatamente. Então tem essa diferenciação que a gente tem que fazer. É que a galera vai ficando muito extremista, né, pastor? O cara dava tudo, agora o cara não quer dar nada, e também a igreja precisa ser sustentada, o pastor precisa viver. Pastor César, eu recebo muito, quando a gente fala de abuso religioso, né? Eu recebo muita acusação de que as coisas que eu digo, elas causam afastamento das pessoas da igreja. Mas a minha experiência pessoal é exatamente o contrário. Porque junto com a crítica e junto com os alertas sobre o abuso religioso, nós também sempre estamos dizendo assim, olha, existem boas igrejas, existem igrejas saudáveis, existem bons pastores, você que precisa aprender a identificar. Porque também o que acontece, pastor César, é que, o senhor concorda comigo? Se a pessoa chega num ambiente extremamente degradante, uma igreja com liderança assim, vaidosa, narcisista, opressora,
manipuladora. Como é que uma pessoa adulta entra num lugar desse e não percebe, não discerne, não analisa? Então, às vezes, nós acabamos atraindo um problema ou adentramos num contexto porque existem problemas em nós e, de alguma certa forma, aquele ambiente nos foi confortável ou até prazeroso. A gente estava falando em off aqui, né, que a primeira vez que você veio participar do programa, você já estava assim, atuante nas redes sociais e tal, mas não tinha o tamanho que você tem hoje. Então, eu te interpelei até em off depois. Sim. Se me permite falar isso. Claro, se você me permite. Com certeza. E por que eu queria? Eu queria conhecer o coração do Thiago. Eu queria saber assim, peraí, mas se tá tudo errado, porque parece que o discurso era esse. Uhum. Depois você, não, pastor, eu sou crente, sou pastor, congrego numa igreja, não sou contra a pessoa congregar, porque tem um problema. As pessoas que se levantam, muitos deles, eu não sei todos, não sou Deus para saber tudo, mas muitos irmãos que se levantam contra os exageros, os desmandos, caem num problema, que é generalização. E isso é um problema. Que foi a minha fala. Em off também, vamos expor aqui. Até no primeiro bloco. E essa generalização, na minha opinião, é um problema. Por quê? Porque essas pessoas colocam os seus ouvintes, seguidores, não sei o que lá, contra a igreja. Sim. E aí nasce uma horda de gente que fala assim, eu sou cristão, mas eu não sou mais de igreja. Se isso fosse possível. Não sigo igreja. Como se fosse possível ser cristão sem igreja. Então é a mesma coisa, porque quem é a igreja? É a noiva de Cristo. Aí você fala assim, eu sou de Cristo, mas odeio a noiva dele. Não funciona. A pessoa não pode ser meu amigo se ele odiar a minha esposa. Sabe o que eu falo? Entendeu? Então, é uma questão muito complexa. Sim. Aí eu louvo a Deus pelo posicionamento de vocês, especialmente por essa fala, porque você diz assim, peraí, eu estou falando contra os desmandos da igreja, mas eu estou dentro da igreja. Sim. Só existe a igreja, não tem plano B. Deus tem a igreja na terra como em defesa da fé, de em defesa da igreja. Eu falo uma frase pra chocar mesmo. As pessoas falam assim pra mim: eu não congrego mais por causa do abusador, tal. O que você acha do abusador, daquele cara que explora, que fez a menina ficar na cadeira de rodas? Eu falo, maldito. Então nós não precisamos congregar. Eu falo assim, maldito igual aquele que abusa. Porque se você se levanta pra falar que não é necessário estar na congregação dos santos, se você levanta para falar que a igreja, o corpo de Cristo místico, que é o corpo de Cristo, ele é perfeito, que se revela aqui na terra com pessoas imperfeitas. Místico, invisível, perfeito, se revelando aqui na terra com pessoas imperfeitas, buscando a santificação. Se você se levanta contra isso, você se levanta contra o próprio Cristo. Exatamente. Bom, nosso tempo é curto, bora falar lá do evento. Thiago, fala aí, pra gente concluir. Legal, o evento então amanhã, ele começa às 9h, o check-in às 8h. Esse evento, pastor César, ele é um evento 100% propositivo, embora o nosso conteúdo seja um conteúdo ácido, crítico, apologético, muito assim na linguagem das redes sociais, né? E eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu nunca vi um evento ser tão combatido, a gente foi muito combatido, pessoas de perfis grandes na internet, irmãos se levantaram publicamente falando contra o evento, sem nem saber o que vai ser falado lá, o que vai ser dito lá, enfim, mas nós acreditamos muito na força desse conteúdo e na necessidade dele, o quanto ele é pontual e necessário. Então a gente vai defender as nossas ideias ali com confiança, com convicção. E se você quiser participar ainda, nos chame, nos procure. O nosso objetivo, pastor César, esse evento não é um negócio. Ele não está visando lucro. Nós estamos investindo mais do que o potencial de bilheteria do evento, inclusive. Nós trouxemos um missionário do Haiti, que alimenta 2.000 crianças. Que alimenta 2.000 crianças para participar do evento. Só essa despesa já seria metade da bilheteria do evento. Então o objetivo é que a gente veja as coisas que nós temos a dizer sendo ditas e alcançando muita gente pelo Brasil. Bom, se as pessoas quiserem participar, tem a opção do sorteio, mas se tiver pastores nos ouvindo,
obreiros. É nesse mesmo WhatsApp? Pode chamar no WhatsApp e a gente... Olha, se você quiser o ingresso, 011 aqui em São Paulo, 93375-8876. 93375-8876. 93375-8876. Nesse mesmo número você pode ganhar aí um par de ingressos para você e para outra pessoa. Aí você precisa seguir o Thiago Alicerce, seguir a Rádio Musical e mandar a seguinte frase: a Musical tem o melhor conteúdo, só para o pessoal saber aí que você está vindo através desse conteúdo aqui. Bom, infelizmente nosso tempo aqui é curto. Márcio, obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado, pastor. Foi um privilégio. E obrigado pelos conselhos em off que a gente acabou falando aqui, mas foi muito construtivo para minha visão. Louva a Deus por isso. Deixa suas redes sociais. Tô brincando. Não. Eu publiquei um vídeo hoje no meu Instagram, a pedido do Márcio. Eu não aguentei, eu fiz uma brincadeira. Sim. Tem um vídeo, quem quiser saber o que está acontecendo, tem um vídeo no meu Instagram, @Thiago Alicerce. É o primeiro post lá do feed, porque eu fiz um pouco antes de chegar aqui na rádio, que é o Márcio falando sobre o que aconteceu, fazendo ali uma tem lá um vídeo. Confusão com o Anderson Silva que eu tive, todo mundo sabe, aí tá viralizado. Que eu falei pra ele assim, você podia ter esperado passar o evento, você arrumar depois. Que a sua rede ia ajudar o evento. Mas tá bom, ele tá praticando o que tá escrito lá. E eles deixando as redes o seguiram, tá bom. Thiago. Não me sigam, primeiro eu vim aqui falar, não me sigam. Que não tem nem por onde. Vamos lá. Thiago, obrigado, meu irmão. Também deixe suas redes aí. Pastor César, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar na sua presença. E quem quiser participar das minhas redes sociais, você me acha como Thiago Alicerce no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Threads, onde tem rede social e eu estou como Thiago Alicerce. Maravilha, maravilha.